Legal. Pessoal, vamos orar, vamos começar o nosso estudo. Nós já estamos aí, já é um pouquinho passado das 8h05. Nós já podemos dar início aqui a esse momento de hoje, né? Essa nossa proposta de estudo de hoje. Então, eu convido a vocês, né, de reverência. Vou aproveitar mais uma vez que meu amigo Gil está aí, eu vou pedir para ele novamente fazer essa oração inicial aí. Tudo bem, Fábio? Vamos orar então, pessoal. Vamos em reverência. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos, Senhor, na sua presença para aprender mais a tua palavra. Que o Espírito Santo nos conduza ao entendimento que o Fábio vai ministrar para nós. E que nós possamos a cada dia, Pai, através desse estudo, aprender mais de ti. E também levarmos as pessoas que ainda não conhecem esse amor e essa misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Nos abençoe, nos capacite nesse momento. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gil. Nada. Muito bem. A proposta de estudo hoje é como identificar, o título dela, como a Adriana colocou ali, é como identificar a igreja verdadeira, né? Agora, eu preciso comentar aqui, antes de mais nada, falar algumas coisas, para que não haja tipo uma má interpretação, de repente, do nosso propósito aqui, desse nosso encontro, desse nosso estudo. Não estamos aqui afirmando e querendo dizer que há uma igreja apenas que tem seus membros salvos, ok? Não estamos falando a respeito disso, né? O nosso propósito hoje é buscar aqui um conteúdo bíblico, fundamentação para que cada um de nós possa, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso discernimento, ter subsídios bíblicos para, de repente, fazer uma escolha ou, vamos dizer assim, ter parâmetros para avaliar se essa ou aquela está de acordo com o contexto bíblico, ok? Entende? Compreende isso? Não estamos aqui para dizer que somente, então, esta determinada igreja, ou como muitos dizem, placa de igreja, é que salva. Negativo. De forma alguma. De forma alguma. Tá? Mas a palavra de Deus, ela nos diz que, nós vamos ver aqui textos, que sim, e nós sabemos que, biblicamente, sempre é pregado e é ensinado que existe apenas quantos caminhos? Apenas 2 caminhos, né? As coisas espirituais, as coisas de Deus, a Bíblia sempre nos dá 2 opções. Ou é sim, ou é não. Entende? Ou é branco, ou é preto. Não existe uma terceira opção, né? O que Jesus falou? Quem comigo não se ajunta, espalha. Entende? Entende? Note que essa questão e também tem outra coisa, a gente hoje vai buscar esses subsídios, vai buscar esses textos de apoio para que a gente possa fazer aí vamos dizer assim, uma avaliação, né, pessoal, né? Mas, mesmo identificando a possibilidade de uma igreja verdadeira, vamos dizer assim, isso não quer dizer que quem está lá está salvo. E também identificando uma igreja que, perante, talvez, estas colunas que a gente vai apresentar aqui de sustentação, que sustenta uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, talvez eu entenda e compreenda que há igrejas que não estão fundamentadas completamente nessa estrutura bíblica, mas nem por isso quem está lá dentro está perdido. Ok? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar.
Mas vamos lá, eu quero até exemplificar isso. Vamos exemplificar com dois exemplos bem conhecidos da Bíblia. Vamos lá. Jesus escolheu 12 discípulos, certo? E os chamou, e os convidou, e os trouxe para si, para que eles andassem com ele, com o próprio Jesus, fosse ensinado por ele, para que depois eles dessem sequência no ministério seria do Novo Testamento, aonde dali originou uma igreja, a Igreja dos Apóstolos. Esses discípulos estavam em conexão com a pessoa certa, sim ou não? Estava com Jesus. Mas mesmo esse era o caminho certo, se nós tivéssemos que definir, esta seria a igreja correta, por exemplo, a Igreja dos Apóstolos, dos discípulos? Com toda certeza, com toda certeza. Agora perceba, todos os 12 estavam escolhidos, estavam do lado certo, na igreja, vamos dizer assim, na nossa exemplificação, na igreja correta, mas todos os 12 escolhidos se salvaram? Lembra de Judas? Estava no caminho certo, estava com a pessoa certa, mas se perdeu. Judas. Então, isso nos prova o quê? Que não adianta estar dentro da igreja correta, eu posso estar dentro da igreja certa, mas estar o quê? Perdido. Ok? Então, nós não estamos falando aqui de salvação. Reforço aqui mais uma vez, nós vamos buscar na Bíblia subsídios para para olharmos para as igrejas e determinarmos perante a Bíblia se elas seguem os princípios bíblicos ou não, ok? Vamos lá, um outro exemplo de uma pessoa que estava no caminho errado, mas era uma pessoa verdadeira e se salvou. Saulo, que se tornou Paulo, né? Saulo de Tarso perseguia os cristãos, perseguia Cristo. Estava no lugar errado. Mas se encontrou com Cristo e passou para o lado certo e se salvou. Compreende? Então, se eu estou na igreja errada, isso não determina que eu estou perdido. Assim como eu estar na igreja certa, não determina que eu estou salvo. Compreende? Então, hoje, nós não vamos estudar aqui a respeito diretamente de salvação. Lógico que indiretamente nos leva a isso. Agora, o que esse mesmo exemplo que nós usamos, ele pode e deve trazer de reflexão para nós, de lição de vida para nós? É que nós precisamos estar o quê? Com o nosso coração aberto, em querer sempre descobrir o quê? A vontade de Deus para as nossas vidas. E quando eu me deparo com algo que, de repente, até então, eu não compreendia e não sabia, que era o caso de Saulo, e me deparo, eu preciso estar o quê? Eu preciso ter a humildade de reconhecer e daí mudar o meu contexto de vida, assim como, por exemplo, Saulo mudou e, inclusive, o seu próprio nome mudou de Saulo para Paulo. Porque as pessoas que se encontram com Cristo, elas são novas criaturas. Lembra quando Jesus falou com Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, né? Todos nós somos um em Cristo pelo primeiro nascimento, pelo nascimento de seres humanos, né? Então, como seres humanos, como criação, nós somos todos filhos de Deus.
Mas Jesus falou ali, ó, se você não nascer de novo da água e do Espírito, ali ele estava falando ali, ó, você precisa de um novo recomeço, e esse recomeço a gente vai estudando, a gente já viu sobre isso, estava falando o quê? Do batismo, um novo recomeço, se você não nascer da água. Então, o nosso nascimento carnal, como seres humanos, nos coloca relativamente como filhos de Deus. Mas há um segundo passo que a Bíblia nos propõe, que Jesus falou, você precisa nascer de novo se você quiser entrar no reino dos céus. Entende? Então, é isso que eu queria falar antes de começar a falar sobre esses pontos bíblicos que a gente quer apresentar aqui. Ok? Muito bem. Gostaria de ver um texto com vocês que diz, que vai nos mostrar que o próprio Jesus se deparou com esta questão do certo e do errado. Do certo e do errado. Vamos ver Jesus passando por essa situação, e eu gostaria então que você abrisse o primeiro texto de hoje, que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Será que é importante a gente provar aquilo que está sendo ensinado numa igreja? Qual é o fundamento? Então, perguntas como essas que a gente quer, no estudo de hoje, esclarecer e deixar claro aqui para os nossos corações, tá? Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 14 e vamos até o 18, tá? 7, João 7, 14 em diante. Então, diz assim, esta parte da história. Corria já o meio da festa e Jesus subiu ao templo para ensinar, para pregar. Eles estavam vivendo dentro de um momento, de um contexto de uma festa religiosa, e naquele momento Jesus agora sobe para a igreja, para o templo, para ensinar o povo, para pregar. Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele sabe todas essas letras sem nem ter estudado? Pois é o filho do carpinteiro. Como é que ele tem tanto poder? Como é que ele fala com tanta convicção? E aí, verso 16, respondeu-lhe Jesus. Era com Jesus, era de Jesus que eles estavam falando. O meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Olha, Jesus, o próprio Jesus falou, olha, eu não falo por mim mesmo, mas eu sou aqui um representante de Deus. E ele continua, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Do Pai, de Deus o Pai, daquele que enviou Jesus, conhecerá a respeito da doutrina. Se você quer fazer a vontade de Deus, Jesus está falando, você precisa pôr em prova a doutrina, o que está sendo ensinado. Ele está querendo dizer aqui, se essa doutrina é de Deus, ou se por um acaso eu falo por mim mesmo. Jesus falou isso. Imagina nós, seres humanos falhos. Se Jesus falou, olha, me coloque à prova. Veja que eu não estou falando de mim mesmo, mas estou sendo aqui um representante do Pai, de quem me enviou. Verso 18, para completar a linha de pensamento. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Se alguém prega e ensina algo que não está fundamentado na vontade de Deus, está trazendo uma mensagem para a sua própria glória. Hoje, em nossos dias, eu vejo que muitas pregações, muitos ensinos de muitas igrejas, não é só para a sua glória pessoal, mas é por uma glória financeira. Infelizmente, hoje, muitas igrejas, o foco dos líderes está em receita.
em receita, em dinheiro, em arrecadação de fundos. E então ele fala assim, olha, terminando o verso 18, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nessa pessoa não há injustiça. Olha a recomendação de Jesus. Vocês devem provar, Jesus estava falando, se o que eu falo está de acordo com a vontade do Pai. E qual era a base aqui para que aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam escutando os ensinos de Jesus, qual era a base que eles tinham para provar se o que Jesus estava falando era a vontade de Deus? Qual era a base? Eram os evangelhos? Eram as cartas? Não. Era exatamente o quê? Os profetas. Era o que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Você está entendendo? Então, o que Jesus falou? Vocês precisam ver se o que eu estou falando está de acordo com o que está escrito. E, no caso, ali, Jesus estava afirmando que seria justamente o que nós conhecemos como Velho Testamento. Legal? Isso aqui é só para fazer uma introdução. Agora, vamos para o livro que realmente vai começar a abrir agora os parâmetros para que nós possamos ver biblicamente, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a igreja verdadeira, tá bom? Então, anote aí, se você quiser, né, tenha caneta e papel na mão, e nós vamos agora para o livro de Apocalipse, Revelação, o livro das revelações. Apocalipse. Capítulo 12. Vamos começar aqui com o capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, só aqui relembrando, né, que o livro de Apocalipse é um livro de profecia, um livro profético, e que muita da sua linguagem é uma linguagem simbólica. Existe muito simbolismo, né? E dentro do capítulo 12 aqui, nós vamos nos deparar com um simbolismo que justamente representa o conteúdo do nosso estudo. Nós estamos em busca de parâmetros e subsídios bíblicos para determinar quais são as colunas que sustentam uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, tá? E se falando em igreja, dentro da linguagem profética, a palavra dentro de profecia para a igreja é mulher. Então, quando se fala em mulher, é a mesma coisa que falar igreja, ok? Então, vamos lá. Capítulo 12, verso 1. Vamos ler esse primeiro verso. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, olha esse sinal que foi visto no céu, a saber, o que era? Era uma mulher. Mulher é igreja, ok? Então, vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, uma igreja. E essa mulher, ou esta igreja, ela tem algumas características aqui, ó. Primeira delas, ela está vestida do sol. Esta igreja, ela tem a sua vestimenta, a sua cobertura, o sol. Nós estamos num livro profético, tá? Cheio de simbolismo. Vestida de sol e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos parar por aqui por enquanto. Vamos lá, vamos ver esse verso aqui. Primeiro, então, nós vimos que esse verso está falando de uma mulher vestida de sol, uma igreja vestida de sol. O capítulo 12, perceba uma coisa aqui já, está falando de quantas mulheres? Quantas mulheres o verso diz? Uma. Apocalipse, capítulo 12, fala da igreja verdadeira, fala de características da igreja verdadeira. Mas, se você for a Apocalipse, capítulo 17, marque aí o 12 para não perder e vá um pouquinho ali no 17. Mas não perca o 12 que nós vamos voltar imediatamente para cá, tá?
O capítulo 17 fala de uma outra mulher agora, tá? Não é o foco do nosso estudo, mas é só para você ver que há, dentro do livro de Apocalipse, esta distinção, e há também características das duas mulheres são totalmente contrárias e distintas. Muito bem. 17, verso 1, por exemplo, diz assim, ó, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, vou mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O que é uma meretriz? É uma mulher prostituta, uma mulher prostituída. A grande meretriz, uma igreja prostituída. Compreende? A grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, que tem, essa meretriz tem muito poder. Olha só que coisa. Nós não vamos aqui nos aprofundar, aqui o nosso propósito é no capítulo 12. Mas veja aqui também o verso 4 e 17. Achava-se a mulher, quantas mulheres aqui? Mais uma. Então, capítulo 12 fala de uma mulher, a mulher que a gente vai estudar, se aprofundar, que é o nosso interesse do estudo de hoje, mas aqui também fala de uma outra mulher. A mulher vestida de púrpura. Enquanto aquela está vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, com uma grande coroa, essa daqui, ó, púrpura. Púrpura. Escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Então, depois fica esse exercício aí para você dar uma lida aqui em Apocalipse 17. O verso 6, e daí aqui eu não vou mais falar mais de 17, tá? Então vi a mulher o quê? Embriagada, vi a igreja embriagada, perdida, com o sangue dos santos, embriagada com o sangue dos santos, com a perseguição que ela fez ao povo de Deus. Aí nós temos que estudar história, nós vamos ver, para comprovar e entender o capítulo 17, nós temos que ver fatos históricos, e aí nós vamos descobrir quem é esta grande igreja prostituída. Tá? Mas só para você ver que Apocalipse tanto fala da verdadeira como fala da falsa. Agora volta para o 12 lá. Nosso foco hoje é o capítulo 12. Deixa o 17 aí, depois talvez você dá uma corrida de olho aí, tá? Mas depois, quem sabe, num outro projeto nosso, nós vamos, de repente vamos estudar o livro de Apocalipse inteiro aqui, né? E aí nós vamos ver tudo isso. Muito bem. Então, nós estamos aqui em busca da mulher verdadeira, da igreja verdadeira. Então, esta mulher está vestida do sol. O que isso significa? Esta mulher, ela está revestida do sol. Não perca o capítulo 12, marque aí, mas vá comigo agora em Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, é grudado com Mateus. Vá lá em Malaquias, capítulo 4. Porque eu quero que a Bíblia responda quem é o sol. Malaquias, capítulo 4. O último livro do Velho Testamento. Achou? Malaquias 4, verso 2. Diz assim, ó. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o quê? Quem que vai nascer? O sol da justiça. E esse sol da justiça vai trazer salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos de estrebaria. Quem é que nasceu e trouxe salvação? Jesus. Jesus. O sol da justiça. O sol representa, é também um nome que se atribui à pessoa de Jesus. O sol da justiça. Aquele que nasceu um dia para trazer salvação. Então, quando aqui o verso 1 de Apocalipse 12, volte para lá agora,
fala que a igreja está vestida do sol, ele fala assim, olha, a igreja verdadeira, ela precisa pregar a Jesus, ela precisa ensinar, ela está revestida de Jesus. Entende? Características da igreja verdadeira. E ela, além de estar revestida do sol, ela tem a lua como estrado debaixo dos seus pés. A lua é o fundamento da mulher revestida de sol. A lua dá suporte, dá sustentação para a mulher vestida do sol. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Certo? Muito bem. Se o sol é Jesus, e o sol, ele veio, e ele está muito caracterizado exatamente aonde? Dentro da palavra de Deus. No Novo Testamento. Mas ele diz que a igreja verdadeira, além de estar revestida do sol, ela tem o fundamento da lua. Ou seja, a lua reflete a luz do sol. E a lua aqui nisso representa exatamente o Velho Testamento, o Antigo Testamento. O fundamento que sustenta a igreja, que é revestida do sol, qual que é o fundamento? O princípio de todas as coisas. Aquilo que reflete a Jesus. Lembra que no Velho Testamento, o que refletia Jesus no Velho Testamento? Qual era o simbolismo de Jesus no Velho Testamento? O cordeiro. O cordeiro era o reflexo de Jesus lá no Velho Testamento. Compreende? Então, a base, a estrutura onde essa mulher está apoiada é o Velho Testamento, é a lua. Ok? A lua, estrado dos seus pés. E esta igreja também tem uma coroa. O que simboliza alguém que tem uma coroa, que recebe uma coroa? Principalmente hoje, talvez a nossa visão, mas uma coroa, para aqui a Bíblia, ela é símbolo de vitória, de conquista, de algo que você recebe depois de uma grande luta. Cada vez que você se depara na Bíblia, quando fala assim, eles vão ter a coroa, ou seja, vão ganhar porque eles venceram uma grande luta, uma grande batalha. A coroa está preparada, entende? É como se fosse a medalha de ouro para quem vencer. Então, a coroa, se essa igreja tem uma coroa, indica que ela passou por muitas lutas, por muita dificuldade. E nesta coroa, há 12, o quê? Estrelas nessa coroa. O que são essas estrelas? O que pode representar essas estrelas? 12 estrelas. Que ornamentam a coroa da igreja verdadeira. Vamos lá. Qual era a base da igreja no Antigo Testamento? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? De ti farei uma grande nação, um grande povo. Não é porque Deus queria um país para ele. Deus queria um povo que cumprisse uma missão. Ou seja, Deus, a partir de Abraão, estou sendo bem específico após o nosso tempo, né? Eu podia vir desde a criação, mas eu quero já ir direto ao ponto. Na pessoa de Abraão, Deus começou a criação de um povo, de uma nação, de uma doutrina, de uma igreja. E qual que foi a ramificação ali da promessa de Abraão? As 12 tribos de Israel, que se cumpriu em seu neto, Israel. As 12 tribos. Nesta coroa, as 12 tribos. Velho Testamento. E o Novo Testamento? Vou ser bem direto. Os 12 apóstolos. As 12 estrelas no Antigo Testamento,
que representava a primeira religião, o judaísmo, que é fundamentado nas 12 tribos. A segunda religião, a qual nos alcança, o cristianismo, que tem o seu fundamento nos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Ok? Então, esta igreja verdadeira, ela é revestida de Jesus, ela tem como base o Velho Testamento, é uma igreja que venceu e que tem como base em sua coroa tanto a representatividade da primeira igreja, a igreja judaica, que depois passa a ser judaica cristã, né? Ela não deixa de existir, ela passa a ser judaica cristã, mas que tem como referência as 12 tribos de Israel, e depois, no Novo Testamento, passa a ser do cristianismo, então passa a ser os representantes ali, e o fundamento, o início da igreja, aliás, o fundamento da igreja é Cristo, mas os seus representantes que iniciam ali os 12 discípulos, ok? Então, aqui nós começamos a ver algumas características, certo? Dentro do capítulo 17, do capítulo 12, vai falando a respeito dessa batalha, da confusão, da perseguição, mas o nosso estudo me leva agora a te pedir para ir agora a um outro verso dentro do capítulo 12. Nós vamos diretamente para o verso 17 agora. Verso 17 do capítulo 12. É um verso que nós já lemos em outros estudos, em outras oportunidades, mas agora, diante do nosso estudo, ele se faz importante aqui também nesta apresentação das características da igreja verdadeira, segundo a palavra de Deus. Verso 17 diz o quê? Irou-se o dragão. Bom, dragão eu não preciso nem dizer o que ele representa, né? Ok? Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Faz sentido para você? O inimigo de Deus estar irado, brabo com a igreja de Deus? Faz todo sentido, né? E ele estava tão irado que ele foi brigar. E esse tem sido o trabalho dele durante todo esse tempo, né? Guerrear contra quem? Contra os restantes da sua descendência. Isso nos mostra o quê? Que a igreja de Deus é uma igreja que ela sofre perseguição, mas ela sempre tem um remanescente contra o restante da sua descendência. Ela passa por dificuldade, ela passa por luta. Não é uma igreja triunfante. Ela será um dia. Mas hoje ela é uma igreja militante. E ela tirou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar contra o restante da sua descendência. E aí, a continuidade do verso agora nos apresenta duas características bem distintas e interessantes aqui. Que igreja é essa? Diz ali, ó, os que guardam os mandamentos de Deus. A primeira característica aqui apresentada nesse verso. Então, a igreja verdadeira, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor está falando que a mulher verdadeira, a sua descendência, guarda os mandamentos de Deus. Então, anote aí, esse é um dos requisitos para você fazer o teu julgamento. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? Essa parte do testemunho de Jesus nós estudamos, inclusive, recentemente, né? Testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Nós podemos relembrar aqui, não há problema nenhum. Para responder o que é o testemunho de Jesus, nós vamos até o Apocalipse, capítulo 19, verso 10, tá? Mas não se perca aí do Apocalipse 12. Vamos a 19, 10. O que é o testemunho de Jesus? 19, 10. Diz assim: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Mais uma vez aqui, ó, falando testemunho de Jesus. E aí o anjo dá uma ordem a João: adore somente a Deus.
E aí, no final, ele revela, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o espírito de profecia. A igreja verdadeira aceita o espírito de profecia, respeita o espírito de profecia, entende que o espírito de profecia existiu, está registrado em muitos dos livros aqui do nosso cânon bíblico, mas também, como nós vimos no estudo sobre o espírito de profecia, nós vemos que Deus, a qualquer momento, pode levantar o quê? Novos profetas. Né? Jesus advertiu muito: cuidado, lembra do estudo que nós fizemos? Cuidem, porque virão falsos cristos e falsos profetas. Jesus estava falando, ó, depois de mim vai vir falsos profetas. Se vêm os falsos é porque existem os verdadeiros. Tá? Só relembrando. Então, aqui está duas características, olha, bem distintas aí a respeito da igreja verdadeira. Mas eu gostaria de continuar esse estudo e apresentar mais alguns versos com mais algumas características, tá bom? Deixa só, aqui, ó, me parece importante, bom, no final eu vou comentar a respeito disso daqui. Ok. Vamos ver, eu gostaria de apresentar aqui algumas colunas. Por que algumas colunas? Vamos a Efésios. Aí você vai entender o porquê que eu estou falando nessa palavra coluna, né? Fundamentos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 19 e 20. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20 diz assim, ó: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos, e vocês são agora da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, e também dos profetas. Entende? Ele está falando aqui, olha, vocês, para se formarem a família de Deus, vocês precisam estar fundamentados aonde? Nos apóstolos, mas também em quem? Nos profetas. Não é só nos apóstolos, mas também nos profetas. Sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo Jesus é a pedra angular do Novo Testamento ou do Velho? Dos dois. Dos dois, tá? Cristo Jesus é a pedra angular tanto do Velho Testamento como do Novo. Ele é o centro. Lembra que nós já falamos sobre isso? O Velho Testamento fala sobre a vinda de Jesus. É o foco do Velho Testamento. E o Novo Testamento fala sobre a volta. Mas tudo fala sobre Jesus. Né? Muito bem. Então, a igreja verdadeira, ela tem um fundamento no Velho e no Novo Testamento. Eu gostaria de dividir aqui mais alguns textos que falam sobre as colunas da verdade. Eu queria apresentar 5 verdades. Eu não, a Bíblia. Eu queria dizer alguns versos que a Bíblia diz que é verdade. E se é verdade, tem que ser a base, isso deve ser a base da igreja de Deus aqui na Terra. Tá bom? Então vamos à primeira coluna aqui. Jeremias capítulo 10, verso 10. Vamos lá, bem rapidinho, para nós conseguirmos concluir aqui. Jeremias 10, 10. Velho Testamento, profeta Jeremias 10, 10. Ok? Jeremias 10, 10. Diz assim na minha tradução: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Verdadeiro. Quem é verdadeiro aqui? Deus. Então, a Bíblia, aqui em Jeremias 10, 10, diz que Deus é verdade. Verdade. É o Deus vivo, o Rei eterno, o seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação.
É isso que Jeremias 10:10 fala. Mas esse verso, a Bíblia diz que Deus é verdade. Então, a nossa crença precisa estar com um dos fundamentos da nossa religião, da nossa crença, tem que ser Deus, como sendo verdade, a Bíblia dizendo. Segunda coluna da verdade, vamos lá para o Evangelho de João agora. João, volta lá para João. O Evangelho de João, capítulo 14. Um verso muito conhecido, 14, verso 6. João 14:6 diz o quê? Eu sou o caminho. Quem está falando ali? Jesus. Jesus está falando, olha, eu sou o caminho, o que mais? A verdade. Então, a segunda coluna, a segunda verdade que a Bíblia nos apresenta é Jesus. É Jesus. Ok? Marcou aí? Segunda coluna, Jesus. A igreja verdadeira, ela precisa estar fundamentada em Deus o Pai e em Jesus. Terceira, 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, verso 6. Primeira João, capítulo 5, verso 6. Ok? Diz o que ali? Diz assim, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E aí continua o verso. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito, o que está escrito ali? É a verdade. O verso está dizendo que o Espírito de Deus, veja que Espírito está com letra maiúscula, indicando que é uma pessoa. Uma pessoa. Então, diz aqui que o Espírito é a verdade. Então, mais um requisito. O terceiro. O quarto. A quarta verdade. João 17:17. Verso também conhecido. É um convite. Convite que esse verso faz a todos nós aí, ó. E é o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento. O que diz aí o verso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer se santificar, se você quer ter uma base religiosa verdadeira, ela precisa estar fundamentada na verdade, aqui contida no verso 17 de João, capítulo 17, que é a palavra de Deus. A igreja verdadeira precisa pregar a palavra de Deus como um todo, não só o velho, não só o novo, tudo. Ok? Quarta coluna. E a quinta coluna aqui, que eu quero ainda continuar apresentando, é Salmo 119, Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. E o verso é o 151. O que está escrito ali? O que o verso 151 apresenta como verdade? Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Olha só essa coluna aqui. Os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que eles são verdade. Não são mentirosos, são verdadeiros. Então, é mais uma coluna de sustentação da igreja verdadeira. Tá? Nós poderíamos ainda citar alguns outros versos da palavra de Deus que esta igreja precisa cumprir. Por exemplo, Atos capítulo 16, verso 30. Atos capítulo 16, verso 30 e 31. A igreja verdadeira ensina isso daqui, o que o próprio Jesus falou.
Verso 30. Atos 16, 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ou seja, a igreja verdadeira, ela precisa ensinar que a salvação é pela fé em Jesus. A salvação, ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus, pela graça. Vá também, aqui, já que estamos em Atos, volte no capítulo 4. Já que estamos aqui em Atos, vamos no capítulo 4 aqui também, é um outro verso muito importante. 4:12. Olha o que a igreja verdadeira precisa pregar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ok? Ok. Queridos irmãos, ainda poderia falar a respeito de mensagem de saúde, ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, mas fostes comprados por bom preço. A igreja verdadeira precisa cuidar também da parte da saúde física, tá? Então, nós vimos aqui em diversos textos aqui, temos alguns subsídios importantes para podermos fazer as nossas escolhas, fazer a nossa tomar as nossas decisões baseados agora em textos da palavra de Deus, para determinarmos se essa ou aquela igreja é verdadeira. Sempre lembrando que estamos aqui para avaliar uma igreja que prega a vontade de Deus, diante desses textos bíblicos. Não queremos dizer aqui que somente essa igreja é que vai salvar, não é isso, tá? Mas nós precisamos ser cristãos sinceros e precisamos, diante da nossa sinceridade, precisamos estar dispostos também a, se preciso for, mudar até de rumo, como Saulo fez, para seguirmos o modelo bíblico de ensino e de religião, tá bom? Que Deus abençoe. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? E a gente quer respeitar aí, sabemos que todos têm os seus afazeres. Mais um último verso é um convite, né, que Apocalipse faz para todos nós. E eu gostaria, então, de finalizar com esse último verso. Apocalipse 18, verso 4. Quando fala da queda da grande Babilônia, da grande confusão que determina a igreja de Babilônia, ouvi uma outra voz do céu, e essa voz que vem do céu tem uma mensagem, diz assim, ó: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Sai dela, povo meu, né? Deus não tem uma igreja, Deus tem um povo. Deus não tem uma placa de igreja, Deus tem um povo, tá? A grande verdade de hoje ter tantas placas de igreja, cerca de 10.000 no mundo, é porque as pessoas talvez estejam criando um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas eu creio que hoje as pessoas estão buscando criar um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Por isso explicamos tantas placas de igreja, porque se não está bom para mim aqui, vou criar uma outra que atenda os meus desejos, as minhas expectativas. O que eu quero, um Deus que eu quero, conforme eu quero. Talvez isso seja uma explicação para tantas placas de igreja.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine para que nós possamos fazer boas escolhas, principalmente na doutrina que vamos seguir. Tá ok? Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos e fazer mais esta oração. Convido você, feche seus olhos. Querido Deus, te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui, um assunto muito importante, Pai querido, mas que nós não podemos estudá-lo, não podemos, Pai querido, tomar as nossas decisões sem que o Teu Santo Espírito, Pai querido, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, nos mostrando através desses textos que lemos, que compartilhamos, e que o Senhor nos dê forças, Pai querido, para nos mantermos fiéis à Tua vontade. Estenda as Tuas mãos, Pai querido, sobre a vida de cada um desses Teus queridos e amados filhos que participaram deste momento, desse estudo na data de hoje. E que o poder que há, Pai querido, no Teu imenso amor, possa nos motivar e nos levar a nos mantermos sempre fiéis à Tua santa e divina palavra. Eu te peço isso em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém.